Sejam todos muito bem-vindos a mais uma dose de Espiritismo. Eu sou Pedro e hoje, na companhia da minha amiga Ana, vamos continuar nossa fascinante jornada por O Livro dos Espíritos. Olá, Pedro! Olá a todos que nos escutam! No último episódio, vimos como a vida surgiu na Terra, a partir de gérmenes universais que encontraram aqui as condições ideais para se desenvolverem. Foi uma explicação muito lógica. Sim, Ana, e ela preparou o terreno perfeitamente para o nosso tema de hoje. A vida surgiu, as espécies se formaram, inclusive a humana. Mas como a humanidade se espalhou? E quem foi, afinal, Adão? Vamos mergulhar no tópico Povoamento da Terra, Adão, com as questões 50 e 51. A pergunta de número 50 vai direto a um ponto que por séculos foi um dogma para muitas culturas. A espécie humana começou por um único homem? A resposta dos espíritos é clara e direta. Não. Aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro, nem o único a povoar a terra. Nossa, Pedro! Que resposta impactante! Não foi o primeiro nem o único. Isso mexe com toda a história que aprendemos desde criança sobre Adão e Eva como os pais únicos de toda a humanidade. Exatamente. É um daqueles momentos em que a doutrina espírita nos convida a ampliar nosso olhar e a usar a razão. Se a espécie humana surgiu a seu tempo, como vimos no estudo anterior, é mais lógico pensar que ela surgiu em diversos pontos do planeta, de forma simultânea ou em épocas diferentes, assim como as diferentes espécies de plantas e animais. A ideia de um único casal como origem de todas as raças e povos sempre foi difícil de sustentar cientificamente. Faz sentido. A diversidade humana é imensa. Mas então, se Adão não foi o primeiro, quem ele foi? E ele ao menos existiu? A próxima pergunta, a de número 51, nos ajuda com isso. Poderemos saber em que época viveu Adão? A resposta é, mais ou menos, naquele há sinais, cerca de 4.000 anos antes do Cristo. Veja que interessante. Os espíritos validam a época em que a tradição o situa, cerca de 6.000 anos atrás, contando de hoje. Mas aí eu fico confusa, Pedro. Se a ciência já encontrou fósseis humanos com dezenas de milhares até centenas de milhares de anos, como pode Adão ter vivido há apenas 6.000 anos e ser relevante? É aí que entra a explicação fundamental de Allan Kardec, que está logo após a resposta. Ele escreve: o homem cuja tradição se conservou sob o nome de Adão foi dos que sobreviveram em certa região a alguns dos grandes cataclismos que revolveram em diversas épocas a superfície do globo, e se constituiu tronco de uma das raças que atualmente o povoam. Ah, agora tudo se encaixa. Adão não foi o primeiro homem da Terra, mas sim o fundador ou patriarca de uma das raças que conhecemos hoje. Ele pode ter sido o sobrevivente de uma grande inundação ou catástrofe regional e sua história se tornou um mito de origem daquele povo, que depois se espalhou. Exatamente isso. Kardec continua dizendo que as leis da natureza não permitiriam que toda a humanidade, com o progresso que já tinha antes de Cristo, tivesse surgido de um único homem há apenas 6.000 anos. Isso seria impossível. Ele conclui que, por isso, muitos consideram Adão um mito ou uma alegoria. O Espiritismo nos dá a chave. Adão não é o pai de todos os homens, mas sim o pai de uma das famílias da humanidade. Então a história de Adão não é uma mentira, mas uma verdade local que foi universalizada. Ele existiu, foi o marco inicial de um povo, mas a humanidade como um todo é imensamente mais antiga e diversa. Perfeitamente resumido, Ana. A humanidade é um grande livro com muitos capítulos, e Adão é o começo de um desses capítulos, talvez o mais conhecido por nós, mas definitivamente não o primeiro. E assim, nossa dose de espiritismo de hoje nos liberta de uma interpretação literal que há muito tempo conflitava com a ciência. A espécie humana não começou com um único homem. Adão foi uma figura real, ou o símbolo de um povo, que marcou o início de uma das raças atuais,
cerca de 6.000 anos atrás. Mas a nossa família humana é muito, muito mais antiga. É bom quando a fé e a razão podem caminhar de mãos dadas. Essa explicação faz mais sentido para você também? Como você sempre imaginou a história de Adão? Conta para nós nos comentários, vamos adorar saber sua opinião. E se você gostou desta reflexão que amplia nossos horizontes, não se esqueça de curtir e compartilhar este episódio. Ajude-nos a levar essa lógica consoladora a mais pessoas. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.